Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa informação aqui do versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse, um sinal no céu está falando de uma mulher, grávida inclusive, né? Está fazendo a gente se lembrar do sonho de José, né? Porque José que sonhou que o pai dele, a mãe dele, os 12 irmãos se inclinariam perante ele, o sol e a lua. Então, ela está revestida de sol, pisando em cima da lua, com 12 estrelas na cabeça, que é a representação das 12 tribos. Está conseguindo entender? Que é a igreja, né? Porque os gentios, a soma dos gentios com os judeus em Cristo é a igreja, é o povo de Deus. E o povo de Deus está representado nessa mulher. É o desfecho da história. Verso 2. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Por que ela está sofrendo tormentos? Porque não é fácil a gravidez, né? Nem a literal, muito menos a espiritual. Que ela fala de coisas de sofrimento mesmo. O povo de Deus vai estar sofrendo muito nessa época. 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve de frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O mesmo que aconteceu com Maria. Herodes não ficou ali perseguindo a todo custo, procurando saber aonde, quando que ia nascer, que lugar, quem que é a família, quem que era, quem que não era, porque ele queria matar o menino, para o menino não tomar o reinado dele. O mesmo agora a besta vai fazer isso, né? Satanás está por trás de tudo isso, porque ele não quer perder o seu reinado. Então, sim, ele vai ficar de frente da mulher para devorar o filho, ele quer acabar com o filho. Só que agora o filho está dentro dos gentios, o filho está dentro dos judeus que o receberam como Messias. E estes agora vão sofrer muito por conta que Herodes, né, na figura do dragão, está muito irado. Ele não quer perder seu reino. Então ele vai sair matando muitos mesmo. Nasceu-lhe, pois, o filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, ele, o, a expressão dele ser arrebatado até o trono foi quando ele ascendeu aos céus, porque ele se cumpriu isso em Maria. Quando Maria fica grávida e consegue executar todo o plano de Deus na vida dela, é como se ela tivesse cumprido a missão da igreja. Ela fez um papel de como a igreja se comportaria em 2000 anos. Então, o Cristo sobe para Deus, né? Mas, no caso, porque nasceu de forma literal. Agora, o espiritual, ele não vai para Deus, ele vai vir do céu, entendeu? Porque está nascendo filho espiritual. Está fazendo essa relação para a gente entender com os evangelhos, como foi o nascimento dele literal, e para você transferir para o campo espiritual e pegar a mensagem. O resultado dessa gravidez que agora vai trazer ódio no mundo inteiro. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente por 1260 dias. O mesmo que aconteceu com Maria e José. Quando Herodes começou a perseguir eles para matar, antes disso o anjo não avisou José: José, pega a mulher do menino e vai para o Egito, porque vão tentar matar o menino. E quanto tempo José ficou no Egito? Cerca de 3 anos e meio, porque foi até quando o menino desmamasse, né? Por 3 anos e meio eles ficaram no Egito. E aí, quando Herodes morre, eles voltam. Aí eles voltam e a infância de Jesus, inclusive, vai ser lá em Nazaré novamente. E ele vai ficar lá até ficar adulto. Só vai para Jerusalém quando chegar a época dele cumprir o seu ministério. Você vê que toda a vida de Jesus, tudo que envolve Jesus, está ligado com o reino do norte. Quase nada fica em Jerusalém. É claro que tem muita profecia para se cumprir em Jerusalém, mas é quando ele voltar. Mas antes disso, tudo está acontecendo no reino do norte. Isto é, Maria era desigrejada. Deus escolheu ela para gerar Cristo, literalmente. Isabel com Zacarias, seu esposo, eram desigrejados. Porque quando Zacarias teve a visão lá no santuário, não é o templo de Jerusalém, é no santuário do turno de Davi. Lembra que Davi estabeleceu lá 2 tipos de culto? Um em Jerusalém, no tabernáculo, lá no que Moisés levantou, e outro na tenda que ele montou, 24 horas de adoração, com 144 mil sacerdotes num turno, 144 mil no outro turno, 288 mil sacerdotes cultuando a Deus num lugar, e lá em Jerusalém estava acontecendo os cultos de sacrifício, de morte de animais e tudo mais, como ordena a lei de Moisés. Quando Esdras e Neemias restaurou as leis e o templo, o qual Herodes reformou depois,
Esdras restaurou esses turnos. Tá lá, inclusive no meu canal aqui tem uma playlist com estudo de Esdras e Neemias. Então Zacarias teve a visão dentro do turno, mas não no templo de Jerusalém, entendeu? A Ana, a profetisa lá, que ficava de dia e de noite no templo, 24 horas, também servindo com jejum e oração, é lá no turno que, no local lá que Davi estabeleceu, de adoração. Tá conseguindo entender? Então, toda a profecia, se analisar, como a gente vem tentando passar aqui para vocês, vocês vão ver que Deus está sempre trabalhando no lado externo com os desigrejados. Eu estou usando o termo desigrejado porque é uma realidade mesmo. Você vê que a manifestação de Deus está sempre por fora e nunca lá dentro. Vai chegar uma hora que vai chegar lá dentro, sim. As coisas vão se ajustar. Mas enquanto não se ajustar, é sempre para o lado externo que Deus está trabalhando. Sempre com os desigrejados. Você vai ver que João Batista foi criado nos desertos, não pode beber vinho e nem bebida forte. Vinho e bebida forte no contexto dos profetas é heresia, é falso profeta, é engano, é mentira, feitiçaria. Então João Batista foi cuidado, João Batista foi gerado fora de bebida forte e fora de vinho, nos desertos, deserto da letra, deserto do sistema, e são vários desertos que João Batista viveu e não se contaminou, para poder apontar o caminho, para apontar quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então você não pode beber vinho, você não pode beber bebida forte, como João Batista. Se você realmente quer preparar o caminho do Senhor, você tem que ficar longe das contaminações do sistema. Zacarias e Isabel conseguiram cumprir sua missão. Eles criaram João Batista num contexto de não se contaminar. E quando ele chegou a época dele se apresentar para Israel, sim. Quando a pessoa chegava perto dele para se arrepender dos seus pecados, ele batizava. Ó, ali está o cordeiro, aquele ali que tira o pecado. Não é aquele cordeiro lá do templo de vocês, não. É esse cordeiro aqui que tira o pecado. Não é aquele evangelho do templo lá que vocês ouvem que vai tirar pecado e que vai dar salvação para vocês. É esse cordeiro aqui. Então a missão de João Batista era mostrar o cordeiro, mas porque ele foi preparado. Ele foi gerado num ambiente em contaminação, não foi contaminado. Então há uma diferença muito grande de você observar e perceber onde é que Deus tem trabalhado. No passado, no presente e no futuro. No passado a gente tem as profecias. Todas apontam para o reino do norte. Algumas em Jerusalém, mas Deus trabalhar mesmo em Jerusalém vai ser a partir da vinda de Cristo, né? Literalmente. Tem os pontos sim, fortes que foi trabalhado em Jerusalém. Não estou anulando, tá? Mas eu quero a ênfase é o reino do norte. Zacarias mesmo lá fala, o cavalo branco, o cavalo preto foi para a terra do norte. Não quis ficar na terra do sul, que é Jerusalém e Judá. Então tem todo um contexto a ser trabalhado, né? Beleza, queridos? Então fecho aqui agora o assunto. Em algum momento eu posto um vídeo grande falando aí de Jeremias 31, Raquel, envolvendo o nascimento de Jesus, João Batista, tudo isso que eu falei picado nos vídeos curtos, eu vou falar num vídeo grande. Beleza? Deus abençoe.